Opa, professor Felipe Fontoura, então agora a gente vai dar andamento no nosso relatório e a gente vai fazer então agora a parte de filtros, ou seja, a gente vai deixar funcional esses dois botões aqui, que no caso seriam os últimos 7 dias e todas as categorias. E só lembrando aqui o funcionamento, esses dois botões eles vão comandar essa parte aqui de baixo. Então, por exemplo, se o usuário quiser definir como 365 dias, não tem problema. Ele vai lá, clica no calendário e define. E aqui também a gente vai ter uma seleção de categorias, legal? A gente vai precisar fazer uma série de modificações aqui nessa interface, justamente por conta dessas duas situações. E a primeira coisa que a gente vai precisar fazer é a alteração no nosso provider, que seria no caso do entry-DAO. O entry-DAO, agora, além de ele conseguir lidar com o critério que eu estou passando aqui, ele também vai ter que lidar com as categorias, assim como o account também. Por quê? Porque no momento que eu fizer a chamada para esse método aqui, por exemplo, less entries, eu também tenho que ter a possibilidade de passar algumas categorias. Por quê? Porque nesse relatório, aqui, só mostrando, o que a gente faz? A gente dá o load balance by category e a gente passa também aqui os dias, não é isso? Então a gente vai precisar chamar, porque esses são os métodos chamados aqui, less entry by category, less entry by category, tá bom? De forma resumida, é bem isso. Tá? Só para a gente verificar o HTML. Hoje esses dois botões, vamos dar uma olhada um pouco mais de perto aqui. Hoje são dois botões, nada demais. Um botão que ele é estilo light, enfim, é um botão que ele vai ficar com essa carinha aqui meio cinzinha, né? E também ele tem um método aqui select date e tem umas outras coisas aqui de CSS que é nativo do Ionic. Vou colocar outline e round. Esse outline significa que ele vai deixar somente essa linha e o round aqui que ele vai deixar essas bordas, essas laterais arredondadas, tá? Como eu comentei, ele também vai trabalhar essas variáveis aqui, no caso date button label e category button label. Por quê? Porque se eu selecionar, por exemplo, uma data específica, 31 de dezembro de, sei lá, 1965, ele vai ter que ficar aqui, 31 de dezembro de 1965. E assim também para as categorias. Se eu selecionar 1, 2, 10 ou 20 categorias, ele também vai ter que colocar e deixar bem bonitinho aqui pra gente, tá bom? Então, dado aí as regrinhas de negócio, dado aí então a estratégia de como a gente vai desenvolver, então agora a gente vai começar. Então, let's go, vamos lá. Então, a primeira coisa que a gente vai começar a trabalhar seria a classe para que ela consiga receber, os nossos dados, né? Tá certo? E também a gente vai trabalhar a seguinte classe. A gente vai trabalhar aqui a classe, que no caso seria essa classe aqui, para ela também ter um calendário. Olha só que interessante, tá? Por quê? Porque o calendário, além dele ser uma situação que vai ser necessário aqui nesse relatório, seleção de data vai ser basicamente todos os lugares que você vai ter que utilizar. Então não tem muito o que fazer. Uma vez que você aprendeu a mexer com esse date pick que chama, o restante, fazer outros date picks é bastante tranquilo. O que é date pick? Tá? Eu vou abrir aqui um plugin para você, porque a gente vai começar fazendo esse botão, a implementação desse botão, os últimos 7 dias. Tá? Eu vou abrir. Esse botão, ele tá com o link, esse plugin, aliás, ele está com o link anexo à aula aqui atual, tá? Então, deixa eu só encontrar ele aqui, um minutinho. E está aqui, vamos lá, tá aqui. Então, o Date Picker, ele é um plugin nativo que ele permite que o usuário consiga realizar uma consulta de data, né? Fazer o fetch de uma date ou time usando os diálogos, as caixinhas de diálogo nativa. Isso é bastante interessante, por quê? Porque permite que a gente deixe bem nativo mesmo, né? Com aquele visual literalmente do sistema que a pessoa esteja usando. Então, nesse caso aqui, Android iOS ou no caso aqui, o Windows. O processo de instalação é um processo bastante tranquilo, em que você precisa executar os comandos que a gente já está bastante acostumado a fazer, tá? Eu vou colocar aqui no meu console, eu vou só dar mais um zoom aqui. Vou colar o comando Ionic Cordova, plugin, add, que ele vai fazer aqui. Ele então aqui instalou. Vamos agora rodar o segundo comando do npm. Vamos colar aqui no terminal.
e ele também instalou. Agora, como você já sabe, todo plugin que a gente adiciona novo no projeto, a gente precisa fazer um lançamento aqui no app Modules, né? Para que a gente possa lançar o plugin aqui. Aqui tem o SQLite, enfim, tem todos os outros plugins que a gente vem utilizando. E esse plugin não é diferente, a gente também vai colocar aqui o Date Picker. Então vou vir aqui, import, tá? Isso aqui é uma receita, não tem muito o que fazer, de novo, import, Date Picker, daí você vai colocar aqui o local onde o seu Date Picker está instalado. Tudo isso que eu estou passando aqui para você, se você quiser fazer do zero e não copiar do meu código, eu estou deixando um link anexo à aula, que esse link aqui que está nas descrições dessa aula, ele vai levar você direto para a documentação do Date Picker e tudo isso que eu estou falando está lá, tá bom? Mas, de novo, estou cortando o caminho aqui para que você não precise ficar dando volta. Afinal, meu trabalho aqui é facilitar a sua vida. Então eu tenho que pegar agora e adicionar aqui debaixo do SQLite e pronto, a minha aplicação ela já vai começar a ter a a possibilidade de usar o Date Picker. A aparência do Date Picker, o uso dele, ele é dessa forma. Então eu preciso fazer o import no lugar que eu for usar, no caso é a página de report, eu preciso fazer o uso dele aqui, fazer a injeção de dependência e depois eu uso dessa forma, tá? Eu tenho uma forma que eu já deixei bem direitinho, uma forma que eu já deixei bem certinho, só para a gente já poder estar utilizando. Então o que eu vou fazer agora? Eu vou reiniciar uma aplicação e a gente já vai começar a brincar com esse cara. Agora minha aplicação está em ponto de bala, deixa eu voltar aqui e mostrar para você, tá aqui. Nada demais que aconteceu, até porque a gente vai precisar colocar isso dentro desse evento, tá certo? Do evento desse clique aqui, mas enfim, já é meio caminho andado. Então o que a gente vai ter que fazer agora? A gente vai ter que criar uma função chamada SelectDate. Da onde, professor, você tirou essa função que ela precisa chamar SelectDate? Bom, o nome, enfim, é a gente mesmo que decide, mas já foi o nome que eu utilizei. Então se eu chegar aqui, ó, função SelectDate, tá? Então se eu for no report.ts, eu vier aqui, ó, SelectDate, e aqui a gente vai começar a brincar. Tá? Da onde que eu tirei? Eu vou tirar esse código agora. De novo, eu vou tirar dessa implementação padrão aqui. Então, primeira coisa, eu preciso importar o Date Picker, né? Preciso importar para que ele fique, usável dentro da nossa plataforma. E o Date Picker eu preciso importar através da injeção de dependência também. Eu venho aqui e coloco o Date Picker como qualquer outro componente dentro do Angular ou até o provider que a gente está trabalhando. Então, a partir de agora, o Date Picker está disponível para a gente poder usar. Como é que se usa ele? Olha só, que eu fiz essas duas primeiras partes e essa terceira vai ser dessa forma. Você coloca o Date Picker e dá um show. Nada demais, ele vai mostrar lá então o lugar onde seleciona a data. Você fala qual que é a data que ele vai vir pré-selecionado, o modo de seleção, se você quer data e hora, enfim, e você dá um look para ele, um tema, que na verdade você pode selecionar outros temas que, de novo, está na documentação dele, e a documentação está aqui, nesse link do GitHub, tá? Mas, como sempre, eu já tenho ele implementado, tá? Então eu já tenho ele implementado, que não vai necessitar que você faça grandes esforços aí. Vamos lá. Vamos implementar. Eu vou fazer um pouquinho diferente do dele, tá? O meu, na verdade, só tem um pouco mais de opção. Não se assusta. Vou colocar aqui e fechar o DEM aqui. Olha só que legal. Então, coloquei aqui o date, tá? Então, eu vou colocar aqui, ó, this date. Esse this date é a data que eu vou colocar. Tá? Essa data, ela é uma variável, enfim, que eu coloco aqui. Vou colocar aqui, ó. Date. A gente também precisa acertar isso aqui. Isso aqui é uma coisa que a gente precisa ajustar. Vamos já ajustar agora, né? Vou colocar aqui já o load balance. Vamos lá, load balance. Balance. É isso, né? Então vou só tirar esse console aqui. E isso aqui, eu vou chamar nesse load data. Ponto load balance. Então o load balance vai ficar aqui. Então agora o que a gente precisa fazer é zerar essa variável.
vou zerar essa variável. Então toda vez que o report for inicializado, ele vai chamar esse load data, que por sua vez vai chamar o load balance, e que por sua vez vai carregar a variável correta. Isso vai fazer com que eu não tenha mais aquele valor fixo. Mas voltando rapidamente então aqui para o nosso date picker, o que eu vou fazer então agora? Dar um console.log. Esse console.log eu vou exibir esse objeto date aqui, tá? Vou colocar date picker e vou colocar aqui, ó, console.log, o objeto, opa, veio um colar aqui, objeto date. O objeto date, ela já está disponível aqui pra gente no den, tá? Então quando eu dou o den, ele vai trazer o objeto date. Que objeto date é esse? É o objeto que o usuário selecionou, é a data que o usuário selecionou. Então o que eu vou fazer? Agora eu vou recarregar minha aplicação e a gente vai começar a testar clicando naquele botão. Bom, vamos lá então, agora de posse da nossa aplicação, a gente clica então aqui em ver mais para abrir o relatório e a gente clica aqui últimos 7 dias, e se a gente clicar em qualquer data, vamos clicar aqui dia 25 e der OK, você vai ver aqui que no console o date picker ele funcionou. Então ele apareceu aqui dia 25/1 de 2019 e ele setou aqui meia-noite, que na verdade é isso que a gente quer, é isso que a gente quer deixar aí disponibilizado para o usuário clicar. Então a princípio esse retorno aqui, esse den, esse provider aqui, ele está funcionando normalmente, então a gente não precisa mais se preocupar com ele. O que na verdade agora a gente precisa fazer é fazer com que a data ela seja calculada, tá certo? E essa data, a diferença das duas datas de hoje para menos 7 dias, vai ser a data que já vai vir primeiramente pré-selecionado, tá? E depois a gente vai fazer com que ele já venha selecionado no botão, enfim, nessa questão. Então vamos só fazer um pequeno ajuste aqui. Vamos lá. Date. Então a primeira coisa que a gente precisa fazer são os dias, né? Vamos aqui. Date. Vou colocar aqui, ó. Days igual a menos 7. E depois, como eu já falei, tem muito menos 7 por aí. O que a gente precisa fazer é deixar tudo direitinho. Eu vou colocar isso aqui para baixo. E agora eu vou... Opa, dá um menos aqui. Definir esses menos 7 dias aqui. Como que eu vou fazer isso? Vou fazer um truque de desenvolvedor aqui no bom sentido. Tá? Então eu vou fazer assim, ó. Se eu colocar aqui, ó. Days, o days está menos 7. Né? Então o que eu quero fazer? Eu quero multiplicar por menos 1. Na hora que eu multiplicar por menos 1, eu inverto o sinal, então vai ficar os últimos 7 dias. Por quê? Porque a gente vai ter que fazer os ajustes várias vezes aqui dentro dessa quantidade de dias, não é verdade? Agora, a próxima situação que eu fizer vai ter que ser assim, olha só como é que vai funcionar. Eu vou pegar assim, ó, let today igual a new date. O let today, o que ele vai fazer? Ele vai ser responsável por calcular a diferença entre duas datas. Assim, eu consigo fazer com que eu consiga ter a diferença das duas datas. Ou seja, se eu pego o dia x menos a data do dia y, eu consigo calcular a diferença das duas. E para fazer isso no JavaScript é um pouquinho trabalhoso, que eu vou te ensinar você agora. Primeira coisa, eu preciso setar a data de hoje. E a data de hoje eu vou setar à meia-noite. Então eu peguei aqui today, na hora que eu faço isso ele vai definir a data e hora atual. Só que eu quero meia-noite para poder comparar. Como você já viu, ele traz meia-noite para a gente, não é verdade? Então agora o que eu preciso fazer? Eu preciso fazer o cálculo das duas diferenças de data, que é dessa forma aqui. Então eu pego um dia, tá certo? Calculo a quantidade de segundos que tem num dia, ok? E faço aqui, ó, o getTime do today e o getTime do date, que acabou de retornar para mim. E quando eu faço isso, esse getTime aqui, ó, se eu parar aqui, ele retorna a quantidade, o tempo, o valor de tempo em milissegundos. E desculpa, isso aqui é milissegundos, tá? Então eu pego um dia, quanto que me custa um dia, tá? E esse one day aqui, a gente vai fazer, então, agora o seguinte, eu peguei a diferença entre as duas datas, que ela está sendo carregada em milissegundo, e agora eu vou precisar fazer a transformação dela para data.
ou seja, desculpa, para dias, tá? Então eu vou pegar aqui a quantidade de dias e isso daqui é uma função que ele arredonda, né? Ele arredonda um número. Então ele arredonda esse número para o valor menor. Então ele vai pegar aqui a diferença e dividir por um dia. Ou seja, se deu x milissegundos, ele vai dividir por dias, porque o dia eu tenho a quantidade de milissegundos aqui. Ou seja, estou falando tanto milissegundos aqui que talvez você esteja um pouco confuso. Vamos fazer aqui uma conta rapidinho. Então imagine que eu tenho date 1 milissegundos. Eu vou colocar um valor aqui que não é em milissegundos, só para você poder entender. Eu tenho aqui, vamos supor que eu dei 20, tá? O date 2 é 30, por exemplo. Ok? Como é que eu calculo a diferença aqui que a gente está calculando? A diferença é o date 2, 30 menos 20. Ok? Agora vamos imaginar que um dia corresponde a 10. Igual a 10, ok? A hora que eu fizer isso aqui e dividir por 10, vai ficar o quê? 1, não é verdade? Ou seja, 30 menos 20 dá 10, 10 dividido por 10 vai dar 1, não é isso? Então, um dia vai ser o valor que vai ficar aqui em days, porque essa divisão ela está sendo feita aqui. Tá bom? E essa subtração está sendo feita aqui em cima. Então esses valores, claro que eles não são 10 milissegundos, 20 milissegundos, são os valores um pouco maior que a quantidade de milissegundos que tem num dia ou de um dia para o outro, que é um valor bem alto, tá? O que eu vou precisar então agora fazer é o date button label, ok? Em que eu vou agora definir um label para ele, que na verdade eu quero definir a data atual. Esse date pipe aqui, você já viu ele trabalhando, e ele é um pipe, é uma função que ele formata a data pra gente, tá? Então eu vou fazer essa formatação aqui, eu vou colocar aqui, pipeline, e vou aqui, common, ok? E date picker, ele não precisa inicializar, então ele tá aqui. Tá aqui. Então é isso que a gente vai fazer agora. O próximo passo que eu fizer, no próximo passo, aliás, que a gente colocar aqui, a gente precisa dar um reload no valor. Ou seja, tá vendo todos esses valores que foram carregados, eles vão precisar ser recarregados, tá bom? Com a quantidade de dias que vier aqui. Aqui a quantidade de dias está fixo, mas vai ter que vir essa variável aqui, days. Mas primeiro, o que eu quero fazer? Eu vou dar um console.log aqui, tá? Esse console.log, o que ele vai fazer? Ele vai ser responsável por logar esse carinha aqui, tá? Pra mim, ok? Console.log, e então vou colocar o valor de dias, que é esse valor que a gente acabou de atualizar. Vou colocar aqui o valor de dias, para saber se ele está trabalhando direitinho, ok? Vamos então reiniciar aqui rapidinho a minha aplicação e vamos ver como é que está rodando. Então, dada a nossa aplicação rodando, eu vou clicar aqui em ver mais, últimos 7 dias, e por exemplo, eu vou clicar no dia 17. Aqui nesse momento que eu estou gravando a aula, está aqui dia 19/1, então a hora que eu clicar em OK, ele vai aparecer o Date Picker aqui no console de menos 2 dias, ou seja, ele funcionou. E quando eu vier na minha aplicação, ele vai ter também formatada a data, janeiro 17 de 2019. Ou seja, esse Date Picker agora, ele está pronto para fazer com que eu faça o reload da nossa aplicação, né, dos nossos dados, através dessa função. Só que essa função aqui, se você perceber, ela dá um load data no balance, no by category e no last in tries. E pode ser que eu não queira, enfim, definir dar um reload no balance. Então seria interessante se eu fizesse o seguinte: chamasse essa função aqui, ó, criasse uma função para chamar load values, e em que eu colocasse apenas essas duas funções, ok? E chamasse ela aqui, this load values, e essa função eu chamasse então aqui na hora de carregar, ok? Então vamos lá. Então agora o que mais que eu preciso fazer? Agora o que eu preciso fazer também é, em vez de ser 7 aqui, eu colocar aqui, ó, this.days, e aqui
this.days. Assim eu vou ter a possibilidade de fazer com que essa função seja dinâmica, ou seja, eu defino a quantidade de dias para trás ou para frente e eu tenho a condição de falar assim, de passar esses dias aqui. Bacana? Vamos ver, vamos inicializar agora então a nossa aplicação, vamos ver como é que ela vai se comportar. Então logo com a aplicação aqui inicializada, o que eu tenho, se eu clicar aqui e clicar nos últimos 2 dias, se a gente perceber, vamos ver quando que ele foi feito, quando que ele foi feito, foi dia 19/1, então se a gente vier aqui colocar dia 21, vamos ver como é que ele vai se comportar, ele não colocou nada, isso é muito bom porque significa que a nossa aplicação está funcionando. Se a gente clicar aqui de novo, só que agora a gente vai ver um errinho, tá? Esse errinho aqui, falta fazer uma coisa, você viu que ele estava selecionado dia 21, tá certo? Mas ele voltou para o dia 19, por que que ele voltou para o dia 19? Porque esse date time aqui, esse date, ele está com o dia atual, então além da gente fazer esse reload de data, né, esse load values aqui, a gente precisa só definir qual que é a data atual após o date picker. E para fazer isso é bem fácil, tá? Eu vou fazer isso com uma função que eu vou colocar aqui para você, assim você já saca o que está rolando aqui. Vamos lá. Então load values e é uma função chamada calculate date. Essa função calculate date eu vou chamar aqui, ó, calculate date. E a calculate date, deixa eu colocar ela aqui para cima, por ordem de chamada. Então ela vai fazer assim, ó, this date, ele vai dar um get date da quantidade de dias. Então esse set date aqui é uma função, é um método que eu dou uma data para ele, que é a data atual, que na verdade é da própria variável, mais alguns dias para frente. Isso aqui vai fazer com que eu tenha essa capacidade de deixar o date time picker, que é esse carinha aqui, com a data que ele selecionou por último, que como você viu, como essa data aqui era fixo, ele obviamente voltou com essa data aqui, tá bom? Então a gente vai dar uma olhadinha agora como é que ficou e dar o fechamento final para essa tela aqui de data. Opa, pera aí, eu acho que tem um jeito, na verdade, um pouco mais fácil de fazer, que eu acho que é o seguinte, olha só. Vamos fazer assim, vamos tirar esse calculate date aqui, que ela só serve para atualizar o date. E vamos fazer o seguinte, olha só, um jeito mais inteligente, aliás. This.date igual a date. Ou seja, a data vai ficar pré-selecionada, não é verdade? Então, dessa forma ele vai funcionar. Então, deixa eu voltar agora, na verdade, e colocar ele para rodar. Vamos lá. Bom, então aqui de posse da nossa aplicação, vamos lá, clicar últimos 7 dias. Eu vou clicar aqui, por exemplo, dia 22. E aqui ele continua não aparecendo nada, que era o comportamento esperado, aliás, porque eu não tenho dados antes do dia 22, desculpa, após o dia 22. Se eu clicar aqui, então, ele aparece o dia 22 pré-selecionado. Legal? Então, essa é a primeira parte que a gente vai estar encerrando aqui, que é a parte do botão de selecionar data. A próxima etapa agora a gente vai fazer com que essa seleção de categorias aqui, ela possa ser selecionável também pelo usuário. Bacana? Então, de novo, é uma situação de relatório que relatório normalmente ele é um pouco mais sofisticado, então isso faz com que você precise prestar mais atenção na aula ainda, tá? E também treinar mais ainda. Então o que eu peço para você, por gentileza, é que não pule etapas, faça bem passo a passo da maneira que a gente está fazendo aqui e qualquer dúvida, você revê a aula, você tem um código para você estar analisando, o código que eu acabei de escrever, tá fresquinho, tá? E também, em último caso aí, se não conseguir resolver aí, você também tem o clã VIP que você pode ter a nossa ajuda, tá bom? Então eu vou ficando por aqui, um forte abraço, tchau, tchau!